Caro internauta, estamos começando uma proposta nova. O novo, o lugar da ideia novo, é o inédito. Certa forma de ânimo, de alma, de ficar animado, de maneira em geral, temos uma disponibilidade muito grande frente à ideia do novo, de estabelecer propósito, de colocar metas. Algumas pessoas vão buscá-las e outras apenas colocam metas e se satisfazem em lembrá-las, isto é, agora eu vou fazer isto ou eu vou fazer aquilo, mas nem sempre de fato o fazem. Daí possibilidades aparecem quando nós temos o inédito pela frente, aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Se ainda não é, é óbvio, né? É porque pode ser, só o será se nós formos realmente buscar. E para buscar, precisamos ter o propósito, e o propósito exige ação, não apenas a concepção da ideia. Por isso, nós estamos propondo e agindo em realizar o programa Nenhum Café de Graça. O programa Nenhum Café de Graça, a propósito, nós vamos ter sempre um cafezinho e um convidado. A proposta é justamente nós discutirmos alguns assuntos, alguns temas e entrevistarmos algumas pessoas. Essas pessoas vão debater alguns assuntos de interesse da cidade, interesse político, interesse social, interesse da segurança pública. Fecha em mim. Eu gostaria de dizer que nessa oportunidade, como o primeiro programa, nós vamos ter um diálogo, uma primeira entrevista com o presidente do Instituto de Previdência do Servidor Militar de Minas Gerais. Ele vai dizer sobre algumas questões muito importantes nesse primeiro programa do Café, Nenhum Café de Graça. A propósito, o tema será a importância e desafios que terá pela frente a gestão do Coronel Caçavari, que é o presidente do Instituto de Previdência do Servidor Militar Estadual de Minas Gerais. Também nós vamos saber dele quais são os investimentos que, por hora, estão sendo revertidos para esse instituto pelo governo do estado. Também quanto é o gasto mensal com a previdência do servidor militar estadual de Minas Gerais. Também um grande problema que estamos vivendo com relação ao atendimento desses policiais, militares, bombeiro militar, pensionista, aposentados, lá no atendimento do Hospital Militar, principalmente no pronto atendimento. Também vamos discutir qual é a forma de captação de recurso do Instituto, bem como se o governo do estado pretende ou não expandir o programa habitacional que foi denominado como o programa Pro-Morar Militar. E, por fim, nós vamos ter uma visão geral do presidente do IPSM, do Instituto de Previdência do Servidor Militar Estadual, com relação às questões de como o servidor militar estadual pode manter contato, pode saber com relação ao credenciamento e descredenciamento de certos conveniados. Enfim, será um bate-papo muito agradável nesse primeiro programa. Então, vamos apreciar o primeiro programa. Estamos com o senhor Coronel Caçavari, que nesta gestão governamental assume a autarquia, o Instituto de Previdência do Servidor Militar Estadual, e eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor quanto
aos desafios e projetos para o futuro que o IPSM pretende, então, já começar a implementar? Bom, Alberto, primeiramente, boa tarde. O meu maior desafio é dar prosseguimento à administração da gestão anterior, da direção anterior. Nós tivemos aqui o coronel Eduardo Mendes, que fez um excelente trabalho. Então, o nosso desafio é dar prosseguimento ao trabalho iniciado por ele, e dar à família militar o atendimento necessário que ela precisa na área de previdência e na área de saúde, e em alguns casos de assistência social também. Então, nosso maior desafio é dar prosseguimento ao trabalho iniciado pelo coronel Eduardo Mendes, que pode ter certeza que foi um senhor serviço. Comandante, com relação à situação orçamentária do Estado, eu pergunto se o Instituto de Previdência do Servidor, dos servidores militares, já no início desse ano, recebeu algum repasse de recurso para, então, ajudá-lo a enfrentar esses desafios que o senhor tem pela frente? Sim, na verdade, nós assumimos o Instituto no dia 10 de março do corrente ano. Quando nós assumimos, nós estávamos com pagamento, dívidas em atraso do ano anterior. E, em virtude da gestão, o nosso diretor de planejamento, junto ao comando da instituição e à Secretaria de Planejamento e da Fazenda, nós obtivemos recursos, sim. Então, nós quitamos todas as dívidas anteriores, e esse ano nós não estamos com nenhuma dívida, está tudo em dia o pagamento. Não está sendo um repasse orçamentário ideal, mas tem sido suficiente para que a gente quite todas as nossas dívidas. Mas não podemos considerar que o governo, logo no início do seu trabalho, da sua gestão, repassou para o IPSM na ordem de 70 milhões de reais, né? Na verdade, o Instituto ele tem um fundo de reserva, e nós estamos trabalhando também com esse fundo de reserva. Então, nós temos, o que a gente chama de financeiro, nós temos o dinheiro em caixa, estamos somente aguardando que o governo nos autorize a gastar esse dinheiro, que é o orçamento. Então, o governo tem nos autorizado a gastar esse dinheiro e aguardamos também que, tão logo se regularize essa situação orçamentária, ele vai nos repassar para a gente recompor a nossa situação de reserva. Há uma expectativa criada pela proposta habitacional com o projeto Promorá. Então, há uma expectativa da retomada do financiamento dessa compra, aquisição de casa para policiais militares, bombeiros militares, pensionistas, militares da reserva. O que o senhor pode dizer para a tropa, para esse que está assistindo o senhor agora, sobre o Promorá? O que nós podemos dizer é que o governo atual ele está reavaliando todas as questões, principalmente que envolvam recursos orçamentários para o governo. Ano passado nós tivemos muita dificuldade, tanto é que nós não tivemos sorteio ano passado para morar, pela dificuldade dessa de repasse financeiro. Então, isso não é uma coisa nova, isso já vem do ano anterior. Hoje nós temos 39 processos concluídos, em condições de serem finalizados com a documentação em dia, necessitando de um recurso em torno de 9 milhões e meio. Já temos o recurso financeiro, mas mais uma vez estamos aguardando a liberação do recurso orçamentário, ou seja, a autorização de gasto desse recurso por parte do governo. Já foram feitos documentos, o secretário do Planejamento está sensível à situação, já tem reuniões marcadas com o Comando Geral para tratar desse assunto, e na próxima semana também estarei conversando com o secretário adjunto da Fazenda, também para tratar desse assunto. Então, a perspectiva desses 39 que estão com os processos concluídos e só aguardando o recurso para o pagamento, ela é muito positiva. Como a lei do Promorá, que instituiu o Promorá, estabeleceu que a vigência do programa seria até 2014, prorrogado por mais 2 anos. Então, a lei prevê até 2016. O senhor acredita que se for repassado, eu estou falando assim, na possibilidade ou não
da retomada? O senhor acredita que nós vamos ter novas possibilidades ou aquisições de casa por parte dos policiais, ou o senhor acredita que o programa tem dificuldade de ser retomado? Esse ano, em virtude de um cenário que nós estamos vivendo, isso é um cenário nacional, né, de questões financeiras. Nós estamos vendo que até a Caixa Econômica Federal do Sistema Financeiro de Habitação, ela está dificultando o financiamento para a aquisição de imóveis, principalmente imóveis usados. E os imóveis novos também, eles criaram uma nova taxa, né, para a aquisição desses imóveis. Então a gente vê um ano difícil. Então esse ano de 2015 eu acredito que vai ser um ano difícil. Pode ser que no ano de 2016 a gente tenha uma melhoria desse cenário financeiro. E aí a gente vai rever o programa. E com relação à lei, ela prorrogada, a gente pode mandar um novo projeto para a Assembleia e pedir nova prorrogação. Nada óbvio que isso aconteça. Eu vejo um ano difícil. Eu vejo assim, pelas notícias que nós temos estudado, temos acompanhado pela imprensa as declarações de várias autoridades ligadas ao assunto, eu vejo esse ano 2015 um ano difícil, mas com boas perspectivas para o ano 2016. Tá, eu queria também perguntar ao senhor, porque é uma preocupação constante, inclusive a do senhor a partir de então, a rede de conveniados. Nós estamos fortalecendo o credenciamento com por exemplo, a rede de conveniados, ou nós estamos também vivendo um problema de perca de convênio, de credenciamento? O que o senhor pode dizer sobre isso? Estamos com a nossa rede credenciada numa situação muito boa. Nós, inclusive esse mês agora, nós aprovamos um aumento para toda a tabela da rede conveniada. Então, nós aumentamos o IPCA, né, para a rede conveniada em 7,7% para a rede médica, e a rede odontológica, que tinha 4 anos que não tinha aumento. Nós estávamos com a nossa rede odontológica atrasada em 4 anos. Nós também conseguimos aprovar, junto ao Conselho Gestor da área de saúde, 2 anos de aumento. Então, a área odontológica, nossa tabela vai ter um aumento de aproximadamente 15%. Então, isso trouxe um alento muito positivo para os nossos credenciados, e nós estamos tentando aumentar a nossa rede de convênios, né, de hospitais conveniados. Hoje, em Belo Horizonte, por exemplo, somente 4 hospitais não são credenciados conosco, os grandes hospitais. Nós temos o Hospital Mater Dei, que eles não demonstram nenhum interesse em convênio conosco. Temos o Felício Rojo, que tem uma discussão de tabela. Eles querem uma tabela muito acima daquela que nós temos condições de pagar. Temos o Life Center, que foi cortado o convênio, já houve algumas tratativas para tentar voltar esse convênio com o Life Center, mas nós temos um problema de troca de diretoria. Então existe assim uma disputa muito grande dentro do Life Center pela direção do hospital, e toda vez que nós começamos a tratar do convênio, se troca a diretoria e volta a estaca zero. Então agora nós estamos aguardando uma estabilização administrativa do hospital para a gente voltar a tentar convênio com eles. E nós temos um outro hospital, que é o Socorro, na região do Barro Preto, que existe interesse de ambas as partes, mas eles ainda estão com alguma dificuldade documental para fechar o convênio. E atualmente nós estamos fechando o convênio com o Hospital São Lucas, na área de pediatria, porque nós sabemos a dificuldade dessa área de atendimento médico. O Hospital Militar está sobrecarregado, então nós estamos fechando o convênio. Aliás, a negociação já foi fechada, só falta a assinatura do convênio com o Hospital São Lucas. Então, na região metropolitana, há inclusive uma expansão do credenciamento. Sim, há uma expansão. No interior, nós temos uma dificuldade muito localizada em Governador Valadares. Nós temos uma dificuldade em Governador Valadares em virtude do preço que os hospitais lá querem cobrar. Eles querem cobrar um preço muito acima da nossa tabela, e isso tem gerado alguma dificuldade para nós e para os militares que atuam naquela região. Inclusive, nós estamos trabalhando agora um edital de credenciamento. Nós vamos soltar um edital para abrir o credenciamento para as diversas especialidades. Há alguma dificuldade, assim, o senhor tem percebido já no interior mesmo, os destacamentos, né, naqueles distritos, porque nós temos 853 municípios, nós temos 19 regiões, porém, né, da PM, um policial militar,
Porém, nós temos cidades menores que nós temos destacamento, pelotões e tal. Nesses locais, o profissional precisa se estabelecer como uma pessoa jurídica. O senhor tem percebido ou avaliado essa questão? Na verdade, nós temos duas formas de contratação do profissional. Sim. Nós podemos contratar o profissional como pessoa jurídica, sim, mas também podemos contratar como pessoa física, desde que a gente pague o INSS desse profissional, recolha o INSS dele. Porque a partir do momento que a gente deixa de recolher o INSS, cria-se o vínculo empregatício. Foi um problema que nós tivemos no passado. Mas a nossa opção inicial é pela contratação da pessoa jurídica. Na impossibilidade e numa forma de excepcionalidade, nós contratamos a pessoa física e recolhemos o INSS. Fica mais caro para o Instituto, mas o nosso interesse é a manutenção do bem-estar do profissional e da sua família. Com relação a esse repasse que nós, policiais da ativa, fazemos para o IPCM a fim de obtermos a assistência previdenciária e, intuitivamente, a aposentadoria, ou seja, o pagamento dos nossos proventos quando nos transferimos para a reserva, inclusive as pensionistas. O senhor poderia nos dar uma realidade com relação a esta situação, tanto para aquele policial que ainda está na ativa pagando a sua contribuição e daquele que já se transferiu para a reserva, como eu? Na verdade, nós temos até uma discussão isso com relação ao regime geral de previdência, com relação a esses valores a serem recolhidos, porque existem juristas que entendem, algumas pessoas que lidam na área do direito, que entendem que o policial militar deve ser atingido também pelo Registro Geral de Previdência e se recolher somente aquilo que passa do teto do INSS. Então, alguns militares da reserva entraram na justiça para verificar essa possibilidade, alguns ganharam, outros perderam, mas nós temos, na própria Constituição, no seu artigo 40, se eu não me engano, eu tenho que conferir, mas a Constituição fala que dentro dessa questão do regime geral de previdência, no seu parágrafo 9º, que o regime dos militares é diferenciado. Então, nós não podemos fazer... Temos que até buscar a manutenção. Nós temos até hoje congressistas na Câmara dos Deputados, na área federal, que está trabalhando nisso, de tal forma que isso passa a ser uma realidade, que o Estado passe a prover totalmente o pagamento dos militares da reserva, porque hoje alguns estados pagam, outros não. Então, a gente sabe da realidade de outras polícias. Aqui, no nosso caso, nós não estamos tendo dificuldade. Não estamos tendo em problema. Em momento nenhum. O pagamento dos militares da reserva, ele é provido pelo Estado, o Estado paga o salário dos militares da reserva, e as pensionistas, 100% o Instituto está pagando. Hoje é algo em torno de 105 milhões de reais que nós pagamos para pensionistas do Estado. E com a saúde, comandante, o senhor tem uma estimativa de valor gasto? A saúde hoje, e olha que isso é uma questão que mês a mês aumenta, por diversos fatores, aumento de medicamento, aumento das custas médicas, novas tecnologias agregadas ao tratamento médico. Então, a saúde nós pagamos hoje em torno de 35 milhões. 35 milhões com a saúde. E isso inclui o pagamento dos conveniados, dos credenciados e pagamento de medicamentos e equipamentos médicos que são adquiridos para os militares. Com relação ao hospital militar, que é gerido pela polícia, através de sua diretoria de saúde, mas há um momento aí em que o policial militar, bombeiro militar, o da reserva, pensionista, está tendo dificuldade de ser atendido no plantão, que chamamos de PA, do pronto atendimento, do HPM. O senhor poderia dizer, em linhas gerais, o IPCM repassa o dinheiro para a Polícia Militar a fim de gerir a manutenção do atendimento lá? Como é que é o funcionamento e por que as pessoas estão sentindo que o atendimento lá está tendo dificuldade? Veja bem, o que a gente percebe claramente é uma questão de logística, é uma questão humana.
falta efetivo no hospital militar. E essa questão de saúde, nós estamos vivendo um momento de crise na saúde e também no país como um todo. Qualquer unidade de saúde que nós formos hoje, no pronto atendimento, ela vai estar cheia, por diversos motivos, questão de dengue, mudança climática, problemas respiratórios em virtude dessas mudanças climáticas. Então, isso não é uma questão só do HPM. Nós também temos recebido aqui reclamações de militares que comparecem aos hospitais conveniados, da superlotação desses hospitais conveniados. Mas o HPM a gente verifica, é uma questão de logística de pessoal. A gente percebe claramente que existe uma necessidade de se buscar um investimento no recurso humano. O senhor pode dizer com relação ao convênio que temos com a Fundação Guimarães Rosa? Veja bem, existe um convênio onde o Instituto fez um convênio com a Fundação Guimarães Rosa para que a Fundação Guimarães Rosa provenha, o Hospital Militar de profissionais da área de saúde. Então, o contrato do Instituto é com a Fundação. E junto com o Hospital Militar se define qual a especialidade médica que nós precisamos ter lá. Quem contrata o médico, aquele médico civil do Prolabore que atua lá dentro, é a Fundação Guimarães Rosa. Não é um Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência tem o contrato, mais uma vez, com a Fundação Guimarães Rosa. É um convênio. E a Fundação contrata o médico que vai atuar lá dentro do hospital. Então, hoje existe um questionamento do Ministério Público sobre esse convênio. O Ministério Público, inclusive, nos questiona. Existe uma ação no Ministério Público que nós estamos já trabalhando para buscar uma solução. Até porque nós não temos o quadro de profissionais do hospital completo, apesar do concurso que foi realizado recente. Existe uma necessidade do hospital. O profissional que trabalha lá dentro do hospital, ele fica mais barato para o Instituto do que o profissional que atua do lado de fora, porque o pagamento realizado lá, ele é menor do que o pagamento realizado aqui fora, até porque ele está usando a dependência do Hospital Militar. Então, existe uma economia do dinheiro público. Isso tudo foi repassado ao Ministério Público. A promotora ela está sensível à situação, ela está buscando uma solução, não existe assim nenhuma intenção no Ministério Público também em simplesmente determinar o corte. Então, ele também está estudando conosco qual seria a melhor solução para esse impasse. Uma vez que a Fundação Guimarães Rosa é um órgão privado que está atuando dentro de um órgão público, de um prédio público. Então, com a questão de patrimônio, quando a gente vê a administração do patrimônio público, existe uma incoerência nisso, e a gente deve buscar essa correção. Houve então, com a fala do senhor, a necessidade de eu tirar uma dúvida. Se o Ministério Público então vetar esse convênio com a Fundação, qual seria então o outro caminho a ser adotado pelo IPSS? É isso que nós estamos estudando. Primeiro que nós não acreditamos que será vetado. Nós acreditamos numa solução mais racional para essa situação. Talvez que a gente tenha que se fazer uma licitação e abrir o campo para que outras entidades possam participar e que tenha também a possibilidade de administrar esses médicos civis para o labore lá dentro do hospital. Então é isso que a gente está buscando junto ao Ministério Público. Mas também estamos buscando uma solução para ver qual vai ser a melhor solução, qual vai ser a melhor medida a ser adotada se o Ministério Público vetar esse convênio. Então, nós também estamos estudando, estamos buscando algumas soluções. É um caminho difícil, não é fácil, mas o nosso setor jurídico também já está estudando qual seria a melhor solução. Hoje, se fala assim, qual a solução hoje? Hoje nós não temos uma solução assim pronta e acabada, não. Existem ideias, mas essas ideias a gente tem que trabalhar melhor para ver, inclusive, a questão jurídica, se elas podem ou não. Para melhorar o atendimento lá no HPM, o senhor verifica a possibilidade, junto ao comando da PM, levar para o governador, sensibilizá-lo a fim de promover um concurso de outros profissionais, não só médicos, mas também enfermeiros, assistentes, para melhorar lá, fortalecer
o HPM? Tenho certeza que o nosso comandante-geral, né, o coronel Bianchini, já está tratando disso, e informações que nós temos que já haveria uma promessa do governo nesse sentido, de fazer novos concursos públicos, né, para essa área de saúde. Então, ainda temos que aguardar. Isso nós temos que aguardar. O comandante-geral, ele está ciente dessa situação. O diretor de saúde também, o coronel Vinícius, também tem trabalhado muito essa questão. Então, nós estamos aguardando para ver. O Instituto está aqui pronto para ajudar naquilo que for preciso, né? E investido, né? Como o senhor falou. Nós sabemos que o Hospital Militar precisa de uma reforma, né? Existe a necessidade de ampliação do Hospital Militar, apesar daquela parte nova que foi construída, nós temos aquela parte tombada pelo patrimônio histórico, que ela precisa ser reformada, e é um caminho também difícil, exatamente por ele ser tombado pelo patrimônio histórico. Então, o alvará é um alvará um pouco mais demorado, um pouco mais complicado, mas a gente tem visto que o coronel Vinícius está trabalhando arduamente com esse intento de buscar a reforma e ampliação do Hospital Militar. O senhor quer acrescentar mais algum detalhe que o senhor acha que seria importante? Só deixar claro que o Instituto está com as portas abertas à família militar. Qualquer dúvida, qualquer questão que tiver, pode vir aqui conversar conosco, nós vamos esclarecer. Eu sugiro que as pessoas passem a olhar o site do Instituto. O nosso site, ele é bem explicado, ele é autoexplicativo, as pessoas vão poder ter acesso a toda a nossa rede conveniada, as explicações necessárias para os problemas que nós temos tido aí em alguns hospitais por falta de atendimento. O senhor tem um Fale Conosco? Assim? Tem o Fale Conosco. Nós temos casos, por exemplo, de militares que procuraram um hospital específico para um atendimento de otorrinolaringologia. E o hospital não atendeu, porque aquele hospital tem um convênio conosco na área, né, de obstetrícia. Então, ele não tem um convênio na área de otorrinolaringologia. Então, o militar ficou nervoso, andou colocando até algumas questões aí no WhatsApp, falando que estava acabando o convênio com esse hospital. Não, não é isso. É porque aquele hospital especificamente não tem um convênio nessa área. Se ele tivesse consultado o site, ele verificaria lá que nós temos uma ampla rede de convênio nessa clínica de otorrinolaringologia. Então, ele não passaria por esse desgosto, por esse dissabor no hospital, né? O hospital é muito bom? Mas, infelizmente, o hospital não também interessa em abrir o convênio para as outras especialidades. Porque tem que deixar claro o seguinte: o convênio não é feito, não é porque é falta de interesse do Instituto, não. É porque, às vezes, o hospital não se mostra interessado em abrir o convênio para toda a sua rede hospitalar. Mesmo porque, às vezes, ele tem essa rede hospitalar para um determinado público. E se ele abrir para mais um convênio, ele vai inchar e vai ter problema com esse público específico. Um hospital pequeno na região do Barreiro, nós tivemos essa questão há 2 semanas atrás. Ele encerrou o convênio porque esse hospital ele pertence a um plano de saúde pequeno, e esse hospital era para o atendimento das pessoas deste plano de saúde. Como o Barreiro é uma região grande e precisa de hospitais, nós fizemos convênio com esse hospital para que ele atendesse a família militar. Mas o número de atendimento do convênio próprio desse hospital cresceu tanto que ele simplesmente pediu para a gente cancelar o convênio, porque ele não estava dando conta de atender os próprios beneficiários. E estava trazendo transtorno para ele lá. Então, não é porque o Instituto, às vezes, não quer. Nós queremos o melhor para a família, mas, às vezes, o hospital não quer. É uma questão que muita gente pergunta, talvez você esteja constrangido em perguntar. E nós vamos falar. Quais são os investimentos do Instituto? O Instituto tem investimento? O Instituto tem ouro? O Instituto tem ações na Bolsa de Valores? Não, não tem. No passado, uns 20 anos atrás, o Instituto já teve isso. O Instituto já teve investimento em ouro, em Bolsa de Ações, em CDB, letras de câmbio. Hoje não existe isso mais, até porque pela unificação do sistema financeiro do Estado, isso foi proibido. Então, hoje, o que o Instituto tem são imóveis. O Instituto tem vários imóveis, sim, todos eles alugados, e bem alugados, diga-se de passagem, o que nos dá uma renda mensal, né, de aproximadamente R$210 mil,
com esses aluguéis. Nós temos terrenos, nós temos 3 terrenos, um deles avaliado inclusive em 28 milhões de reais, que nós já tentamos vender, porque esse terreno constantemente é alvo de invasão. Então nós já tentamos vender, não houve interesse de nenhuma construtora, talvez até por causa do valor do terreno. Já oferecemos para a Polícia Militar, para a construção de aquartelamento, mas ele é na saída de Belo Horizonte para Vitória, ali na região do Jardim Belmonte, Jardim Vitória, né? Então, é uma região muito fora de centro, então traria dificuldade para o deslocamento de militares para aquela região. Então, nós temos imóveis, todos estão alugados, bem alugados. O dinheiro desse aluguel vai para a conta única do Estado, através da fonte 60, e quando nós precisamos, e muito bem justificado, o Estado retorna esse dinheiro para o uso do Instituto. Então, não existe investimento. Isso é uma pergunta recorrente e que muitas das vezes ficam constrangidos de perguntar. Então, não existe isso. O Instituto não tem investimento. Nós temos imóveis que, no passado, também poderia comprar, porque nós administrávamos o nosso orçamento. Hoje, isso não existe. Nós não temos condições de adquirir imóveis. Qualquer aquisição que for feita hoje, nós temos que pedir autorização à Secretaria de Planejamento e Gestão. Mas o bom para toda a tropa que está assistindo o show agora é saber que o IPSM continua em boas mãos, né? Dentro de uma gestão séria, austera, comprometida, que é o que eu sei sobre o senhor, e eu tenho certeza que o senhor tudo fará para manter o Instituto forte, né, sólido, para atender a nossa família policial militar e bombeiro militar. Essa é a nossa intenção. A nossa intenção realmente é essa, de manter o Instituto forte, de continuar concedendo todos os benefícios que os nossos militares têm, mas sempre dentro daquilo que a lei permite. Porque, infelizmente, às vezes, nos chegam aqui solicitações para compra de um equipamento médico ou algum medicamento, e, infelizmente, às vezes não é tão rápido quanto as pessoas gostariam de ter, porque nós precisamos de comprar dentro dos ditames legais. Então, às vezes, nós temos que fazer uma licitação, tomada de preço, publicação de um edital, e isso às vezes demora, tem algum recurso, né? E isso às vezes traz uma angústia para a pessoa que está precisando daquele equipamento. Todo equipamento, todo medicamento que é suporte de vida, o que a gente entende como suporte de vida? É aquilo que vai dar a condição de vida imediata para o beneficiário. Aquilo nós compramos dentro de questões legais também, né? Aí nós não fazemos licitação. Agora, se não for suporte de vida, se não for uma coisa imediata, muito urgente, aí nós temos que seguir os parâmetros legais e fazer a licitação. Tá certo, comandante. Muito obrigado. Nada. Eu agradeço imensamente o senhor, tá? Pela consideração, pela a gentileza de ter me recebido aqui. E aí eu vou aproveitar os esclarecimentos do senhor para a gente continuar fazendo aquele trabalho que sempre a gente fez aí para esclarecer a tropa de forma correta, coerente, séria, verdadeira. E qualquer demanda que a Associação dos Oficiais estiver lá, pode trazer para nós, que nós estamos aqui prontos para responder. Não existe nada a ser escondido. Tá? Tem que deixar claro, o Instituto é um órgão público, tem que ser administrado com muita responsabilidade, porque nós tratamos com recursos públicos, não existe nada escondido aqui. Tudo aquilo que a gente puder esclarecer, será esclarecido. Eu quero agradecer ao presidente do IPSM, do Instituto de Previdência do Servidor Militar de Minas Gerais, o Coronel Caçavar, pela gentileza em ter me recebido e prestado os esclarecimentos. Espero que você, policial militar, bombeiro militar, pensionista e policiais e bombeiros que estão na reserva, na reforma, possam ter obtido algum esclarecimento, tirado dúvidas. Então eu agradeço e quero, ao terminar o programa, agradecê-lo e convidá-lo para que no próximo programa, outra entrevista, você possa acompanhar
outro tema será debatido, será da maior importância. E eu gostaria de convidá-lo a assistir o programa no www.facebook.com/Coronel Alberto Luiz, e nos próximos programas, isso eu digo no mês seguinte, nós estaremos colocando todos os programas gravados no YouTube, inclusive os programas inéditos. Então, ao agradecer e me despedir, convidando-o para o próximo programa, eu quero dizer, não se esqueça, nenhum café é de graça. Um grande abraço.